A única pessoa hoje que tem que andar de carro blindado em Goiás e com segurança triplicada sou eu. O resto da população, todo mundo anda de vidro aberto, podendo transitar a hora que quiser. Por um motivo simples. O dia que eu assumi o governo, eu disse, o bandido muda de profissão, muda de Goiás. E prevaleceu essa tese. Assim foi feito. Boa noite a todos. Eu estou vindo aqui falar com vocês através de um vídeo diante de uma situação, né, a qual eu tive conhecimento hoje no final do dia, muito grave, né? Na verdade, se trata de um fato ocorrido, a qual uma vítima ela denuncia um policial civil por abuso sexual. Só que ao decorrer do tempo, eu digo ao decorrer do tempo porque não houve investigação, né? Ela foi ao Ministério Público, fez o registro, o promotor de justiça, diante das informações, as provas que tem, deferiu a medida protetiva, e aí, ou seja, está aguardando a apuração desse fato, houve testemunhas que existem, vídeos que existem, né? Inclusive vídeos no estabelecimento comercial desse policial no local. Existem vídeo, ou seja, dentro do veículo, existem vídeo desse policial, ou seja, dentro do veículo, existem vídeo desse policial invadindo a residência do familiar dessa vítima. Quando ela chega no local, ela entra correndo para dentro da residência, chama ali a tia, né, para pedir socorro, ajuda, porque estava com um policial armado, embriagado, ali que teria abusado dela. Só que, ao invés da autoridade policial, do delegado, ele fazer a investigação, ouvir as testemunhas, apurar o fato, né, realmente ali do que ocorreu, não houve isso. E o que houve, para vocês entenderem? Este delegado, que eu vou colocar o vídeo dele aqui, é ele quem está dizendo, não sou eu quem estou dizendo. Inclusive, eu só estou mostrando para vocês como que se dá os fatos. Veja, não é você não está sendo acusado. A Suzane acusou o policial civil Gustavo de ter praticado um crime contra a dignidade sexual, sabendo que o fato não tinha ocorrido. Então a Suzane é investigada. A irmã dela, a Suelen, ela entrou num dos grupos seus, eu vou te mostrar o print aqui, você vai aparecer aí na tela, e é sobre isso que eu quero falar com você. Como é que foi o ingresso desse número, como é que foi, porque ela que fez a divulgação, não foi você, entendeu? Por isso que eu tô falando. Essa situação realmente está no local, está no veículo, está na residência, inclusive há crime de violação de domicílio, ainda com causa de aumento de pena, porque foi feito durante o período noturno. Só que o delegado, ele não vê isso, ele não entende como crime, porque foi praticado pelo policial civil. Então, para ele, é o que está, ou seja, é o que está nítido aqui, que quem, inclusive, denuncia, responde criminalmente por ter denunciado, ou até mesmo por ser vítima de policiais, que é o que ocorreu nesse caso. Eu vou fazer um resumo bem breve aqui dos fatos, claro, com a autorização da vítima, até porque ela vai gravar com o jornalismo, expondo toda essa situação para vocês, mas diante de um fato tão grave, eu não posso deixar de vir aqui para mostrar para vocês, inclusive eles ficam muito preocupados, porque eu venho aqui mostrar, né, aí essas falhas, abusos de autoridade, a qual tenta de qualquer modo me intimidar do meu trabalho com a advocacia, que eu não
seja quem for, trabalhar de forma correta, eu parabenizo, eu inclusive elogio, faço publicações elogiando o trabalho da polícia, né, advogo para policiais militares, né, assim como qualquer... Tenho familiares que são policiais, então eu tenho o maior respeito e orgulho por esses policiais que trabalham de forma digna e honesta. Mas quando há no meio, não digo da instituição, quando há no meio quem integra e trabalha de forma, ou seja, criminosa, eu também venho aqui e exponho. Por quê? Porque não é o correto e não é o justo. Inclusive, quem, ou seja, de certo modo, coaduna com essas condutas que tentam inverter a situação da vítima como a criminosa, até mesmo advogado, familiares, para tentar cobertar crimes praticados por esses policiais. E aí se diz ainda e quer investigar o advogado, a qual é ameaçado, se colocando na condição até mesmo de dizendo que é perseguição. Depois eu vou publicar para vocês, que não só em relação a quando mostro esses fatos que ocorrem, mas de diversas pessoas, vítimas, testemunhas, que relatam fatos ocorridos, inclusive sobre esse policial. Só para vocês entenderem aqui, já teve testemunhas que foram coagidas em delegacia para que não contasse fatos a qual envolve outras pessoas que são investigadas, porque o policial não permitiu. Isso é muito grave, isso não se pode, isso é crime. Mas é tão notável e provado porque se trata, inclusive, recentemente eu tenho feito publicações em relação ao fato que ocorreu com o Adevailton, que os próprios familiares dizem isso, que quando chegou na delegacia, para poder fazer o registro do desaparecimento dele, só de forma simples para vocês entenderem e bem objetiva, foi impedido por esse policial para que não citasse o nome ali dessas pessoas que, ou seja, as testemunhas disseram, logo depois de ligar e falar que o pessoal da CPE estava perseguindo ele, depois foi atrás dessa informação, falaram que uns carros passaram por lá, pegaram o Adevailton e levaram a moto dele. E essa família que falou isso, logo depois teve que fugir. E nem inquérito do caso tem, já que ela foi na delegacia de polícia aqui de Mineiros. Aí foi meu irmão Adevailton na delegacia, né? Aí chegamos lá, você tá o policial Gustavo, né? Aí eu contei a história pra ele, né, como tinha acontecido. Ele falou assim... Eu contei da história da CPE, ele falou assim, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Não fala que a CPE estava perseguindo ele, não, porque senão vai dar problema pra vocês. Ah, vocês não podiam falar porque a CPE ia perseguir vocês também. Uhum. Eu falei, mas por quê? Eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo, não, porque eles iam ficar com raiva de você, ia acontecer alguma coisa com vocês, entendeu? Aí foi onde que eu dei o depoimento, tudinho, só que eu não falei isso daí da CPE. Aí conversamos tudo com o policial, ele falou assim, mas nós não podemos fazer nada, porque não achou o corpo. Aí eu tô aqui, eu quero só pedir justiça, eu quero justiça, 4 anos. Solicitei cópia desse procedimento policial. E o delegado, né, que está atualmente na delegacia, disse que verificou na delegacia que não existe esse procedimento, que nunca existiu na delegacia. Eu pedi para que fosse, né, aberto ali, que fizesse a apuração dos fatos, porque diante de uma gravidade dessa, não se pode ao Estado omitir, seja quem for, de apurar os fatos ocorridos, e não só em relação a esse fato do Adevailton, mas tem aí 5 ou 6 pessoas, as quais os familiares entraram em contato comigo, que estão desaparecidas e sequer consta um procedimento de investigação na delegacia. E aí a crueldade vem quando? Esses crimes são praticados para as vítimas, que uma vítima diante, ou seja, de um abuso, comparece ao Ministério Público, comparece à delegacia, relata o que está ocorrendo e também não é investigado, né? É engavetado e aí, posteriormente, ainda vem um procedimento acusando essa vítima de ter relatado e denunciado que foi vítima de abuso por policiais. E eu até pergunto o doutor Marcos Guerini, né, nessa situação que eu sou quem está conduzindo essa investigação, se esse crime de abuso sexual praticado por esse policial tivesse ocorrido com a esposa do senhor, não sei se o senhor tem filhos, mas, ou seja, sobrinho, algum familiar, membro da família do senhor, se o senhor conduziria da mesma forma. Que o senhor também entendesse que não fosse crime e que o senhor abrisse e instaurasse um procedimento contra o familiar do senhor, a qual teria sido vítima desse policial. Porque se trata de crimes a qual deve se investigar. A autoridade policial não se pode inverter os fatos por abuso de autoridade e querer, inclusive, imputar o crime à própria vítima. Uma vítima que, inclusive, já tentou até suicídio por conta dessa situação.
E não só este fato, mas já teve vítima aí por conta de outras situações, de agiotagem, de cobrança de policial civil, que também suicidou e deixou escrito no próprio peito. Tem o áudio. É agoniante você ouvir isso e também nunca tem um procedimento investigativo para saber e apurar essas situações. Isso não pode acontecer. E depois vem aqui expor a situação do que acontece, das omissões, da crueldade feita pela polícia, do trabalho da polícia, a qual deve realmente ser de forma honesta e justa. Não. Os inocentes se tornam culpados e os culpados criminosos se passam a vítimas. Essa não é a regra do jogo. Ainda bem, doutor, que o senhor é só delegado, porque quem julga posteriormente esses fatos, inclusive abuso de autoridade praticado por autoridade policial, deve ser apurado. E não é o senhor quem define os crimes, a qual está sendo imputados a pessoas inocentes, se colocando vítimas no lugar de criminosos por ter sido vítima de abuso sexual, ou seja, do crime que for praticado por policial. Isso não deve acontecer. Infelizmente, doutor, é uma tristeza nós vermos que a Polícia Civil, um delegado como o senhor, tratar a sociedade dessa forma. Colocando o inocente como criminoso e tentando, de certo modo, livrar um policial de um crime tão grave que praticou. Um policial armado, dentro de um veículo com a mulher, embriagado, vai ao estabelecimento, a vítima, inclusive, sai do estabelecimento, ele entra no veículo, vai junto com essa vítima, abusa dessa vítima, tem familiar que estava, vai ainda na casa do familiar, invade a casa do familiar, crime de violação de domicílio. A família da vítima ali tira esse policial de dentro da residência, inclusive é possível ver a arma na cintura dele. E aí vem aqui o delegado indiciar, investigar, na verdade, a vítima, o advogado da vítima, familiares, até mesmo quem publicou a situação à época ou divulgou esse fato, porque divulgou um crime praticado por um policial. Essa não é a regra do jogo, doutor. Essa não é a regra do jogo. Eu até chamo a atenção das autoridades policiais, já que o caso foi transferido para Jataí. Jataí tem uma juíza muito competente, que é a doutora Sabrina, e que, inclusive, ela deve sim tomar conhecimento desse fato, porque não é que se trata de policial, civil, ou seja, quem for, que esse tipo de crime ele é permitido. Isso nunca foi permitido. Se tiver mais alguém, que inclusive diversas pessoas já me relataram aqui, crime de abusos sexuais, inclusive aí praticado por policiais, que realmente denuncie, pode me chamar aqui que eu irei acompanhar todas as vítimas à delegacia para mostrar realmente o que é o abuso de autoridade, inclusive por estas pessoas, as quais deveriam investigar e não investigam. Não investiga os crimes, as quais de quem está denunciando. Aí vai lá, imputa crime, coloca como criminoso para intimidar e coagir, inclusive, o exercício da advocacia, o trabalho do advogado, para poder não denunciar. Esse é o trabalho da polícia. Crimes aí de 4 anos sem investigar por desaparecimento de pessoas, vários diversos outros crimes aí, inclusive inquéritos aí de 8, 9 meses na delegacia cobrando e não tem andamento. Mas não, quando vem aqui e denuncia um crime praticado por policial, uma semana já está intimando para ser ouvido como forma de intimidação. Que houve até a situação do fato de ter que representar, inclusive policiais, a qual fez o registro de boletim de ocorrência totalmente fraudulento diante da situação, que era para fazer uma averiguação pela a família da vítima diante do fato, a qual o pai foi lá e ameaçou. E, posteriormente, a irmã estava em outro estabelecimento e viu esse policial no local e comunicou a outra irmã e disse, né, que estaria no estabelecimento ali onde tem medida protetiva. A irmã, desesperada, já ligou, pediu para que comunicasse os policiais para que verificasse a conduta dos policiais da CPE, inclusive Giovanni, Vanderlei, o Buiú, o famoso Buiú, né? O que eles fizeram? Foram lá no local, inclusive coagiu a vítima ali o tempo todo, citou situações que não constavam no boletim no fato, no boletim de ocorrência, para depois esse policial, a qual inclusive é investigado em outros procedimentos junto com esses policiais, na qual eles fizeram de propósito para que depois utilizasse dessa situação para tentar se colocar como vítima. Isso é uma vergonha. E está nítido, inclusive, esses policiais foram denunciados na corregedoria.
e no Ministério Público também, por condutas abusivas, a qual tem o dever legal com honestidade, né, de trabalhar de forma justa e honesta, e não vir trazer relato de situações a qual não se deve para poder beneficiar ou até mesmo aí livrar, eu digo, né, até comparsas de crimes que praticou. Não é isso que se deve fazer. A polícia tem o compromisso de trabalhar de forma honesta e justa. É assim que deve ser. Como se pode nós confiarmos no trabalho de policiais que trabalham dessa forma? Isso não é justo, isso não se pode. Tem que respeitar as vítimas, tem que respeitar a sociedade. Não é colocando da forma que vocês querem, né? Todo processo, todo crime, a prova de autoria, a prova de materialidade. Todo crime, a prova de autoria, a prova de materialidade. E está nítido isso. E não há nenhum tipo de perseguição, doutor, por parte de advogado, por parte de vítimas, a esse policial, que quem diz o nome do policial é o senhor. Eu vou colocar aqui, é o senhor quem está dizendo. É o senhor quem diz. Inclusive, o senhor disse que a vítima é criminosa, que ela está sendo investigada. E procedimentos serão tomados em relação a isso. Essa é a polícia que nós temos aqui. Mineiros, Jataí, né? Dr. Marcos Guerini, aí, qual está apurando aí essa situação, mas não apurando a situação da vítima ter sido abusada. Apurando a acusação feita à vítima, feita às pessoas próximas, advogado a qual, né, faz a defesa da vítima. Esse é o procedimento do delegado. Essa é a forma que ele trabalha. Ele vem aqui e depois, doutor, inclusive, o senhor vai me ouvir, com todo dia de me ouvir, só que a verdade, ela prevalece. Todas as testemunhas serão ouvidas no procedimento. Todas as testemunhas serão ouvidas. E tem a necessidade, não só aqui, mas será exposto de uma forma nacional aí o que está acontecendo, porque não se invertendo a regra do jogo. É muito simples nós sabermos que o processo, ele tem, inclusive, que ter indícios para que o início de uma investigação. Tem que ter justa causa para isso. E não é invertendo as situações, colocando vítimas como aqui investigados, para poder livrar policial criminoso que pratica crimes contra vítimas, aí passa a noite toda na cidade, ingerindo bebida alcoólica, armado, causando terror em vítimas, colocando familiares para poder ameaçar. Isso sim deve ser investigado e não engavetado, doutor. Os policiais estão aí para proteger a sociedade, não é utilizado o aparato estatal. Os policiais estão aí para proteger a sociedade, não é utilizado o aparato estatal para vir aqui praticar crimes e serem abonados, ou seja, acoitados por autoridade policial posterior, não. Tem que investigar os crimes praticados por esses policiais. Esse é o dever da Polícia Civil. E como dito por vocês, quando é feito qualquer tipo de denúncia na corregedoria, que não dá em nada, que a corregedoria também é coberta a vocês, tem que sim também expor esses delegados corregedor que chega lá e engaveta procedimento, que tudo que encaminha entende ali que não há crime por parte desses policiais. E será sim demonstrado, será exposto, porque toda a sociedade tem que saber como é feito o trabalho da polícia, onde chega, onde para, onde continua. E assim deve ser feito, com respeito à sociedade, com credibilidade. Nós temos que ter credibilidade na nossa polícia. E isso está sendo aqui, claro, estou dizendo aqui na situação a qual está sendo a gente ter que vir aqui, eu como mulher, as vítimas como mulher, né, ter que presenciar essa situação, trazer tanto transtorno à vítima, à família da vítima, ameaças. Pelo amor de Deus, doutor. Né, que o senhor trabalhe pelo justo, pelo correto e pelo honesto, que é o dever e obrigação do senhor. E não tentando inverter a situação, a regra do jogo para beneficiar criminosos. Isso não é o correto. Que investiga esses crimes aí há mais de 4, 5 anos, que sequer foi aberto um procedimento, crimes graves, e aí o senhor tem essa preocupação de vir aqui, trazer inocentes acusando de crimes, para poder, ou seja, advertir, coagir, para que não denuncie. Até quando isso vai ocorrer aqui, doutor? E depois não querer que ainda venha aqui denunciar, ainda dizer, os fatos as quais foram ditos nunca tiveram resposta. Não tem, porque inclusive a maioria deles foram encaminhados para Jataí e foi engavetado. E até porque inclusive a maioria deles foram encaminhados para Jataí e foi engavetado. E até inclusive determinado pelo próprio juízo. Está aguardando a resposta de vocês. É vocês quem deve responder
Se o senhor não sabe, o senhor pode me chamar aqui que eu vou mostrar para o senhor. Eu sou a maior interessada a que essa investigação conclua realmente para mostrar a verdade real de todos os fatos que ocorreram, doutor. Porque o que chega encaminhado para o senhor, nada volta. Inclusive, o que é solicitado de informações também não responde. A preocupação do senhor é aqui querer imputar crimes a quem denuncia a verdade dos fatos. É isso que é feito. Ainda bem que não é o senhor quem julga. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas também, claro, que o senhor vai responder pelos abusos. O senhor pode ter a certeza que o senhor irá responder por todos esses abusos de autoridade a qual está sendo feito pelo senhor. E eu espero a sociedade que realmente, quem tiver passado por esse tipo de abuso por parte de policiais,